Bem-vindos! E hoje a gente vai fazer uma receita de cookies, aquela bolachinha norte-americana super estufada, crocante, tradicionalmente feita de chocolate. E a gente vai fazer para vocês o melhor cookies que vocês já viram. Primeiro passo da nossa receita, a gente vai acrescentar os açúcares secos, sempre peneirados, não se esqueçam disso. Uma peneira, nosso açúcar branco, agora o nosso açúcar mascavo, deixa eu só virar ele aqui, essa colher. O açúcar mascavo, quando entra em contato com o ar, como aconteceu aqui agora, ele pega um pouco de umidade. Então não se preocupem e sempre peneirem o açúcar, principalmente para ele não dar uns grumos na nossa receita. Aquelas pelotinhas que incomodam e na hora que assa não acontece a caramelização do açúcar. Deixa eu reservar. Agora aqui a gente pode introduzir a manteiga, ponto de pomada para gelada. A gente pode tanto utilizar a mão como utilizar a colher. O importante aqui é que a gente não aqueça tanto a manteiga. Então eu vou amassar um pouco com a colher de sopa. Se eu achar necessário, eu mexo um pouco com a mão, tá bom? Então, a gente vai amassando aqui, envolvendo. A gente precisa de uma pasta homogênea nesse primeiro passo. Não se preocupem dela estar gelada, que a temperatura aqui é ideal no cookies, ele tem que estar gelado. Porque quando a gente for introduzir a nossa outra parte dos secos, a gente precisa que essa massa ela não se desenvolva. Ela não é uma massa de bolo. Ela é uma massa de uma bolachinha que a gente precisa que ela fique bem crocante. Então aqui vocês conseguem visualizar que ela já está envolvendo o açúcar na nossa manteiga. Aqui eu vou parar um pouquinho com a colher e vou mexer com a mão para vocês. A mão sempre na ponta dos dedos. A nossa mão ela é muito quente. E aqui, pontas dos dedos vai ajudar a aquecer menos a massa. O pouco que eu já mexi com a mão, vocês já conseguem visualizar que o açúcar já deu uma grudada aqui. Após esse passo, a gente vem com a baunilha. E a gente já vem com o nosso ovo. A gente mexe mais um pouco para homogeneizar a massa. Que aqui ela já virou uma pastinha. Agora a gente vai introduzir a nossa farinha de trigo. A farinha de trigo é importante que ela seja também peneirada. Aqui eu já peneirei ela antes para porcionar a receita, mas a gente vai peneirar ela novamente para não ter nenhum perigo de não envolver bem a massa. Nesse passo vai ser muito importante que a massa não aqueça, que a gente mexa o menos possível nela. O glúten da farinha, ele ativa a 30 graus. Então a gente tem que trabalhar com essa manteiga mais gelada justamente por isso. Que a gente não precisa desenvolver esse glúten, porque a gente não vai estar fazendo um pão. E agora a gente vai envolvendo. Após a gente homogeneizar a nossa farinha de trigo, a gente vai vir por último com o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o sal, que são os agentes aqui que vão estufar a nossa massa. Qual é a diferença do fermento ou do bicarbonato? Vocês vão encontrar receitas que só vai fermento ou receitas que só vão bicarbonato. O fermento, ele já tem um componente sólido de ácido que faz a ativação dele. Já o bicarbonato não. Então, toda vez que for introduzir o bicarbonato, ele necessita de um pouco de um sólido ácido.
ou um sólido líquido. Nesse caso, eu vou introduzir os dois. Por quê? Porque o bicarbonato ele deixa mais estufada a massa, aquele cookies que a gente conhece que dá uma estufada no centro. Já o fermento, ele vai mais trabalhar no sentido de estruturação e desenvolver esse cookies. A nossa massa aqui, ela já está homogeneizando, ela está envolvendo, e você já consegue perceber que a manteiga estava gelada, mas ela já gruda na minha mão. Então, um pouco que a gente trabalhou aqui, ela já deu uma grudadinha, não tem problema. E não se preocupem em mexer com a mão, não tem que ter nojo de mexer aqui com a mão. Vocês podem utilizar uma luva, mas vocês vão perceber que a luva ela vai sair muito da sua mão. Toda vez que a gente mexe com massas, o ideal é que a gente trabalhe com a mão mesmo, tá bom? A gente vai introduzir agora o nosso fermento, o bicarbonato e o sal. Aqui eu já peneirei ele antes, mas ele sempre vem um pozinho muito fininho, vocês estão vendo? Mas vocês sempre peneiram. Aqui agora a gente só vai terminar de envolver bem pouco. E essa massa, ela vai ter que descansar. Ela precisa estar gelada para novamente a gente trabalhar com ela, fazer a pesagem do tamanho do cookies que a gente deseja e a gente introduzir no forno. Mas isso eu falo para vocês agora mais quando a gente for porcionar a massa sobre temperaturas que a massa tem que entrar no forno, tá bom? Para ela ficar um cookies bem delicioso, o melhor cookies que vocês já comeram. Então aqui já é suficiente. Vocês podem deixar no mesmo bowl que a gente trabalhou e a gente só vai passar um PVC em cima, aquele filme plástico, e a gente pode grudar esse filme plástico em cima da massa, tá? É importante que isso aconteça para que ela não desenvolva nessa abertura de ar que acontece entre a massa e o restante da forma que vocês colocaram, aqui no caso a bowl. E também não crie umidade, porque a gente vai deixar dentro da geladeira, então é importante que não entre umidade nessa massa nossa. Então agora a gente só vai fechar aqui com o nosso PVC e a gente vai levar para gelar. No mínimo 30 minutos de geladeira. Você pode acelerar o processo no congelador. Não tem problema se a massa ela ficar um pouquinho a mais e ela congelar, tá? Porque massa de cookies a gente consegue ter um armazenamento dela por um longo período. Então você consegue fazer essa massa, deixar congelada 30 dias e utilizar, retirar ela quando você necessitar de assar. Agora a nossa massa de cookies já gelou. Então a gente vai retirar o nosso PVC que a gente deixou para não dar umidade na nossa massa. E a gente vai introduzir o nosso chocolate. Nossa massa já está gelada. Eu vou jogar o nosso chocolate aqui em cima. Eu procurei deixar umas gotas menores, que é de um chocolate amargo 51% e um chocolate ao leite 35%. Por que eu preferi uma pastilha? Para a gente ter um cookies mais rústico. Então a gente vai ter uma gota de chocolate maior e uma gota de chocolate menor. Lembrando sempre da gente mexer o menos possível aqui. Então eu vou mexer com as pontas dos dedos. A gente só precisa envolver esse chocolate nele, porque ele vai derreter no forno. A gente não quer que ele derreta na nossa mão. Então eu vou envolvendo aqui na nossa massa. Aqui, se ficar mais fácil de mexer, a gente pode trazer para a tábua, que aí a gente já consegue ter uma visualização da nossa massa melhor. Vou colocar as pastilhas que ficaram aqui na lateral, que eu vou envolver. E aí na ponta do dedo aqui, eu vou abrindo e vou envolvendo esse nosso chocolate. E ele vai terminando de incorporar. Aqui, se a gente mexer rapidamente, a gente já consegue fazer o formato do cookies, para não ter que esperar gelar novamente. E é isso que a gente vai fazer. Então aqui eu já consegui, eu não vou ficar trabalhando mais essa massa. Daqui eu já vou tirar e a gente vai vir para esse tapete de silicone. Mas vocês podem utilizar papel manteiga também, que vai dar o mesmo resultado. Aqui a gente pode fazer tanto um formato com a mão. Lembre sempre de achatar o tamanho que você deseja e deixar ele mais arredondado e não já fazer aquele formato chatinho do cookies.
Porque essa massa, quando entrar no forno, é uma massa que tem muita manteiga, então ela vai expandir. Então é natural que ela fique mais larga. Então esse tamanho aqui seria suficiente. E ele vai expandir mais um pouco e vai dar um cookies grande. A gente pode pesar para deixar todos na mesma proporção, mas como aqui eu quero aquele cookies de casa, um maior e um menor, a gente vai fazer aqui no olhômetro mesmo. Então você vai colocando mais ou menos a mesma quantidade. E você aproveita já para poder ajeitar e coloca uma pastilha maior no meio, que é aquela que vai dar aquele chocolate por cima, um pouquinho gratinado e crocante. Deixa sempre os cookies na forma um pouco mais distantes um do outro, porque ele vai dar essa expansão. Caso você queira um cookies mais baixo, você abre um pouquinho mais o cookies na mão. Então aqui a gente vai fazendo rapidamente. Vou colocar menos aqui na forma, vamos colocar 6 unidades, para vocês já verem que a massa vai dar uma expandida. Então a gente pode assar essa quantidade aqui da receita em 2 remessas. Ou numa forma de silicone maior, numa forma menor. Aqui eu estou colocando uma forma menor para vocês. Vamos fazer mais 2. A massa que sobrar aqui, a gente devolve ela para a geladeira. E a gente utiliza se a gente quiser continuar assando agora. Ou vocês podem congelar. E esse cookies você consegue ele congelado. E na hora que você for utilizar, você só tira e faz o formato e coloca para assar. Quanto mais gelada a massa tiver, melhor. Então toda vez que massa for entrar no forno, ela tem que estar gelada. E o forno quente na temperatura. Sobre o chocolate, vocês conseguem utilizar chocolates tradicionais do mercado ao leite ou amargo, como vocês preferirem. Eu aqui estou mesclando os dois para não ficar tão doce esse cookies. Lembrando que ele vai açúcar mascavo, então ele já vai dar uma caramelização no forno e traz um pouquinho mais de doçura. Então cuidado ao escolher chocolates muito doces. Aqui feito o formato, eu vou voltar para a geladeira, mais um pouquinho, coisa de 20 minutinhos, ou vocês podem introduzir direto no freezer, que vai ficar uns 12 minutos, só para a massa estar gelada. Enquanto isso, a gente vai aquecer o forno pré-aquecido, 180 graus. Quando a nossa massa estiver pronta, a gente já coloca para assar e finaliza aquele cookies maravilhoso que vocês estão esperando. Agora o nosso cookie já gelou, então a gente consegue perceber que ele está bem firme. Agora a gente já consegue introduzir no forno. Eu já deixei o forno pré-aquecido 180 graus. A gente vai deixar em torno de 12 a 15 minutos. Mas isso depende muito do forno que você vai utilizar. Mas um limite, 18 minutos. Então deixe 12 minutos, abra e veja se ele já tem uma coloração. Lembrando que esse cookies vai ficar crocante quando a gente retirar do forno e ele diminuir a temperatura, pois é uma massa muito amanteigada. A manteiga, quando esfria, ela dá essa crocância. Então não fique tentando chegar o cookies crocante dentro do forno que vocês vão queimar o cookies. Não vai funcionar. Então a gente vai levar para o forno e a gente já vem com esse cookies maravilhoso para vocês. Já deu 18 minutos que nosso cookie está no forno, então a gente vai retirar ele agora e vamos ver como ficou. Então aqui a gente já consegue notar que o cookies ele deu a coloração que ele precisava. Eu vou tocar nele para vocês verem que ele ainda vai estar um pouquinho macio. Isso aqui é natural. Quando a manteiga dá uma esfriada, ele vai dar a crocância necessária. Então aqui a gente não vai mexer nele por enquanto. A gente vai deixar uns minutinhos aqui. Agora a gente vai retirar com a espátula e a gente vai deixar ele esfriar. E aí ele vai trazer aquela crocância que a gente está querendo nesse cookies aqui. Então calma aí que a gente já vem para poder tirar esse cookies daqui e apresentar para vocês.
Aqui eu preparei uma dica muito importante para vocês terem um cookies mais crocante, vocês conseguirem fazer uma conservação dele maior. Eu trouxe para vocês uma grade. Vocês podem utilizar uma grade do forno, então retira antes uma grade para ela poder ficar fria. Coloca um suporte embaixo, que eu estou usando uma assadeira. A gente vai retirar o cookies daqui e a gente vai colocar em cima da grade para ele poder esfriar. Aqui o que vai acontecer? A gente tem circulação de ar na parte de baixo do cookies. Então a gente consegue fazer ele secar sem ele estar em contato direto com a superfície. Porque se ele está em contato direto, vocês vão ver que aqui começa a dar uma umidade onde o cookies estava. Tá vendo? Então ele começa a dar essa umidade e aí você perde um pouco da crocância do cookies. Então a gente vai deixar ele secar em cima de uma grade. Se cair aqui um pouquinho não tem problema, a gente ajeita para ele ficar em cima. Agora a gente vai deixar ele secar um pouquinho, só para mostrar a crocância dele, e a gente já coloca no prato para vocês. Agora o nosso cookie já deu uma esfriada na nossa grade, a gente vai retirar ele daqui e vamos colocar nos pratos para vocês verem. O cookie está um pouquinho morno ainda, mas ele já está crocante. Vou virar para vocês, deixa eu ajeitar aqui. Esse de cá tá mais bonito, então a gente ajeita aqui no prato. E a gente já consegue virar ele aqui. E esses são nossos cookies de chocolates com gotas de chocolate amargo e chocolate ao leite. A gente vai partir uma aqui, porque a gente não pode sair desse vídeo sem isso. Sem vocês verem esse cookies. Então vou partir para vocês. Então aqui vocês conseguem ver que o cookies ele tá crocante por fora e ele ainda é aquele cookies que é fofo, né? Que ele tem uma massazinha. Isso porque a gente falou sobre bicarbonato de sódio e sobre fermento. Então o bicarbonato aqui ele deu essa fofura, essa elevação, que é aquele cookies que ele tem mais massa e o fermento veio para poder desenvolver e dar uma estabilidade nesse cookies. E agora eu vou experimentar, porque eu não posso sair desse vídeo sem dar uma mordida nesse cookies aqui. Do jeito que eu gosto, maravilhoso. Vocês vão amar esse cookies aqui. Tô salivando. Vou comer, vou continuar falando com vocês. Vocês não podem deixar de fazer esse cookies. Curta o canal, se inscreva, comente aqui embaixo, faça essa receita maravilhosa. E eu vou continuar aqui comendo mais um cookies.